Sejam bem-vindos a mais um programa da OAB em Foco, programa da OAB, 13ª sessão em Teresópolis. Nós hoje estamos aqui com alguns avisos que vamos fazer direcionados aos advogados de Teresópolis, que prestigiam esse programa. E alguns já devem ter recebido, mas é sempre bom enfatizar e procuraremos, a partir de agora, trazer essas novidades das promoções de curso que vão acontecer em Teresópolis. Então, a gente tem a aula inaugural do curso de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, que vai acontecer no dia 4 de junho, na própria OAB. Aqueles que estiverem interessados, a gente pede que entrem em contato com a subseção. E também vai haver um curso de certificação digital e peticionamento eletrônico, que vai ser no Hotel Vila Nova, no dia 11/6. O curso de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal também vai acontecer no mês de junho. E a gente está aqui já falando em realizações da 13ª subseção. Mais uma vez, a gente tem aqui ao nosso lado o Dr. Jefferson, presidente da 13ª subseção, que vem prestigiar, fiscalizar o nosso trabalho e divulgar algumas coisas para a gente. A gente recentemente teve uma grande atividade aqui da 13ª subseção, patrocinada também pela CAARGE, Rio de Janeiro, que foi uma ação cidadã, na qual a gente teve a oportunidade de prestar uma série de serviços acompanhado de diversos órgãos, entidades, associações. E o Dr. Jefferson vai estar aqui hoje presente para dizer para a gente, mais ou menos, fazer uma prestação de contas de como é que foi essa ação. Dr. Jefferson. Bom, Marco Aurélio, como bem dito, nós estamos com vários eventos. Benedito, mas como bem dito, nós estamos com vários eventos, a questão da pós-graduação em Direito Processual Penal e a questão do certificado digital são coisas interessantíssimas, A certificação digital vai possibilitar aos advogados fazer o peticionamento eletrônico, e com assinatura eletrônica. Então, hoje, nós podemos ter a possibilidade de fazer um contrato, até nos Estados Unidos, por exemplo, e assinar esse contrato virtualmente, com peticionamento eletrônico, com a certificação digital. Então, a partir desse estágio que nós vamos atingir aqui em Teresópolis e franquear para todos os advogados, nós vamos ter a possibilidade de facilitar e muito a vida do advogado aqui em Teresópolis. Passado essas questões que nós já estamos implementando a partir de junho, nós fizemos agora, no mês de abril, no final do mês de abril, nós fizemos aqui uma ação cidadã. Uma ação cidadã que nós buscamos trazer num único espaço diversas entidades, instituições, diversas empresas que oferecem serviços destinados à população. Então, num único espaço, nós conseguimos reunir a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Ministério do Trabalho, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Unifes, diversas entidades que prestam serviços à população em geral. E ali nós convidamos a população de Teresópolis para estar naquele espaço ali, para ali resolver seus problemas relacionados ao seu cotidiano, principalmente no que se refere à tragédia do dia 12 de janeiro. Então, nós tivemos a oportunidade de reservar o Colégio Estadual, que é um ponto central da cidade. Entendemos que ali seria um local onde facilitaria o acesso, seja das pessoas que estavam residentes na parte do Caleme, na parte do Campo Grande, Posse, daquela região ali, que todos os ônibus param ali no estadual, como também as pessoas que vêm do interior, pessoal lá de Vieiras, pessoal de Pessegueiros, pessoal do interior, 2º e 3º distrito de Teresópolis. Então, foi uma ação bastante interessante, em que nós tivemos a oportunidade de ter a frequência de aproximadamente 8.000 pessoas, segundo a avaliação do Corpo de Bombeiros de Teresópolis,
e ali nós podemos oferecer diversos tipos de serviços. Além dos serviços que nós já comentamos, tivemos a oportunidade de ter ali uma recreação para as crianças tiveram a oportunidade de ter um dia inteiro de festejo, ali teve cama elástica, teve pula-pula, teve pipoca, teve algodão doce, teve distribuição de picolé, tudo gratuitamente. Uma equipe de recreadores muito afinada com as crianças, entendeu? Então, quer dizer, aquilo ali foi um dia muito agradável para as crianças e para os adultos também, que nós tivemos a oportunidade de ter ali um espaço de massagem terapêutica, massagem facial, limpeza de pele, corte de cabelo. Então, foi um dia bastante interessante para Teresópolis, né? Eu acho até, eu estive presente, né, no dia, eu acho até que uma impressão que a gente teve dessa ação, e até comentamos no dia, é que não era só uma ação de auxílio, de ajuda, mas existia um clima de recomeço, né, um clima de tentar retomar um caminho, né, a partir dessas ações mais amenas. É lógico que existiam estandes, né, de atendimento, nos quais os problemas apareciam. Eles eram direcionados à solução do problema e não tem como não se tratar de problema, né? Até porque um dos maiores objetivos era tentar minimizar isso. Mas em outros, né, o clima que existia era de recomeço, de retomada da vida, de recolocar as coisas em dia, né? Então, nessa questão das crianças, né, foi muito interessante a gente ver do corte de cabelo, própria vacinação, né, dos idosos. Então, nessa parte, eu acho que foi muito interessante, né, esse evento, né? O que a gente observou também é que a procura maior estava direcionada à questão do aluguel social, né? O foco maior, o grande problema que a cidade enfrentava naquele momento era a questão do aluguel social. Então, ali formaram-se grandes filas, seja na Secretaria de Desenvolvimento Social, que estava presente, seja no estande da Associação das Vítimas de Teresópolis. E também tivemos muita procura na Cruz Vermelha também, que deu um suporte bastante interessante lá também. A FES, a Unifes e a Secretaria de Saúde também presente, medindo a pressão, medindo a glicemia, ensinando a escovação de dente. Então foi bastante interessante nesse dia toda essa oferta de serviços e de soluções de problemas, né, que na Caixa Econômica Federal eu tive lá a oportunidade de conversar com o gerente Emerson. Ele falou: Jefferson, pode não parecer, mas solucionamos muita coisa que no cotidiano nós tínhamos dificuldade de solucionar, né? Até tem uma questão interessante, que no dia eu estava prestando uma assistência assim, maior no stand da Associação das Vítimas, e a gente teve a oportunidade de atender, se não me engano, 6 pessoas ou alguma coisa assim, no momento que eu estava lá, que a gente levou no stand da Caixa Econômica, e as pessoas já saíram de lá com um cartão para recebimento do aluguel social. Eram pessoas que, por falta de informação, encaminhamento, né, já tinham o direito ao aluguel social. Raras pessoas, né, que tiveram o problema resolvido, e já saíram do stand da Caixa Econômica com um cartão e já havia dinheiro na conta. Embora raras fossem as pessoas que tivessem um problema resolvido, mas houve a solução, e quem não teve o problema resolvido, já houve um direcionamento. Sem dúvida. Importante é ter um direcionamento, porque a pessoa se sente muito vulnerável, estando com um problema na mão e sem saber o que caminho tomar, né? Inclusive, a gente tem que deixar claro o seguinte: com relação ao aluguel social, que tem se mostrado um grande problema na cidade, gerador de outros problemas, né? Muitas ações vêm sendo tomadas, e quando eu digo ações, são atitudes e medidas judiciais no sentido de buscar uma solução. Então, eu acredito que em breve, né, alguma coisa possa acontecer. Se a solução não vem da onde devia, né, começam a acontecer outros caminhos, né? Então, a gente espera ter novidade. E essa mobilização, ela também até interfere diretamente na solução do problema, porque a mobilização faz com que as pessoas que têm que resolver o problema se mexam para resolver. Se tiver aquela calmaria, os problemas acontecem, mas ninguém reclama,
as pessoas acabam, quem tem que resolver o problema, se acomodando também. Então, as pessoas lá, aquelas filas, o evento começou às 10 horas da manhã, mas 8 horas da manhã já tinha uma fila enorme do lado de fora do estadual, já de pessoas com as pastinhas nas mãos, com os papéis lá, mostrando que foi vítima, mostrando seu problema e querendo solução. Então, ali, nós conseguimos agregar num espaço bastante serviço e serviços facilitadores da vida dessas pessoas que foram tão atingidas nesse momento de tragédia em Teresópolis, né? Muito bem. E teve a participação, né, dos advogados, como sempre, convocados foram, né? Alguns marcaram comigo, não foram, né? Nesses fica aqui o puxão de orelha, mas a gente teve a participação da 13ª subseção novamente, né, se destacando, né? Foi bastante interessante porque é um evento que envolvia, quem estava à frente do evento era a 13ª subseção, a CAARG, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, e a OAB Rio. Mas, na verdade, Seccional Rio, mas, na verdade, como era na nossa cidade, nós tínhamos esse compromisso. Então, nós estávamos lá à frente, os advogados convocados, boa parte deles foi lá, compareceu e prestigiou bastante o evento. Então, tudo acontece com a ajuda dos advogados, mas dos funcionários também, da CAARG, dos funcionários da OAB do Rio e principalmente dos funcionários da OAB Teresópolis, que se empenharam para que aquele evento acontecesse e fosse um sucesso. E ele não se deu em apenas um dia. Para chegar naquele momento, foram semanas trabalhando na construção daquele projeto. Então, quando viram aquilo ali, tudo formado, tudo bem organizado, tudo bem direcionado, aquilo foi o resultado de um trabalho enorme de funcionários da OAB do Rio, da CAARG, da OAB de Teresópolis, e a eles eu devo bastante gratidão. E o que também possibilitou bastante esse evento da forma como foi o espaço. E ali nós não podemos também deixar de agradecer a diretora da escola, do Colégio Estadual, a Secretaria de Estado de Educação, que também prestigiaram, né, todos prestigiaram o evento, não colocaram empecilho algum. Então, eu devo agradecimento a todas essas pessoas que realmente contribuíram para o momento cidadão em Teresópolis, né? Muito bem. Falando em momento cidadão, em participação, em mobilização, não tem jeito, tem que aproveitar, né, o Dr. Jefferson presente e perguntar, Dr. Jefferson, mobilização popular, CPI, o pessoal pela rua anda reclamando que a CPI está meio morna e não vê onde vai chegar. A gente, de repente, vê que as pessoas meio que não acreditam, meio desiludidas. O que a gente pode interpretar disso? Bom, a CPI ela teve início no dia 21 de março. Tá? Nós temos 90 dias para concluir esse trabalho. Então, na verdade, a comissão é formada pelos parlamentares que lá foram colocados, né? No caso o Habib como presidente, o relator o Marcelo Oliveira, o vogal o Ademir, e a ordem está lá como assistente, né? E na sua condição está lá participando, né? Opinando e sugerindo ações e procedimentos. Então, o que tem que ficar bem claro, que realmente quando a gente chama uma pessoa para depor, nós fazemos a pergunta, né? Lá se faz a pergunta. Inclusive é aquilo que já foi falado aqui, né? A gente pode ajudar na pergunta, na resposta fica difícil, né? Exatamente. As pessoas têm muito receio de falar coisas que não podem vir a provar e eventualmente responderem por informações que não puderem provar. Então, o que acontece ali é que as perguntas são feitas, as respostas são analisadas, de acordo com as respostas são dados encaminhamentos administrativos, são expedidos ofícios para conseguir documentos, para dali fazer análise do documento e dali tirar uma conclusão. Então, quando o cidadão está olhando pela televisão aquele depoimento, pensa, não vai dar em nada. Tem uma coisa errada, não vai dar em nada. Olha, eu vejo que o resultado vai ser positivo, na minha visão vai ser positivo, porque está se buscando de forma mais transparente possível a verdade real. Então, se conseguir a verdade real, é o que interessa. Se a verdade real for no sentido de ter havido ato de improbidade, ato de ilegalidade praticado pelo gestor público,
no caso, o principal prefeito, obviamente que tem que dali advir uma punição, seja pela Câmara, seja pelo Ministério Público, pela Justiça, tem que vir uma punição. Agora, se dali houver uma conclusão de que realmente não há absolutamente nada que comprometa o prefeito, nós temos que nos curvar a essa conclusão, porque vai ser aquilo que vai ser concluído pela análise de todo aquele processo. Repito, o processo não se limita ao oitivo de testemunhas. A oitivo de testemunhas era pública, todo mundo está vendo, mas existem ali quase 5.000 folhas já de documentos, de contratos, de informações, que estão sendo todas analisadas. Então, a cada resposta que é dada, e se analisa a possibilidade de dali você buscar informações materiais, não ficar só nas informações orais. Então, que essas informações materiais nós estamos colhendo, está sendo levantado tudo isso aí, e em cima disso vai ser feito um relatório pelo Marcelo Oliveira, né, que é o relator final, e dali vai se tirar um posicionamento, se houve ou não algum tipo de ato irregular praticado ou se não houve o ato irregular. Se essa irregularidade ela é grave o suficiente para se caçar o prefeito ou não. Então a postura da CPI não é uma postura de caça às bruxas, é uma postura de investigação. Comissão Parlamentar de Inquérito, entendeu? Está se investigando, está buscando informações. O que tem que ficar bem claro também é que quando se disparou o pedido de instalação da CPI, imaginava-se que tivesse todos os elementos ali já fortes o suficientes para caçar o prefeito. Tanto é que não pediu a comissão parlamentar, pediu a processante ao direto. Mas, em verdade, ali não tem. O que está acontecendo nesse momento é a construção da materialidade de tudo aquilo que foi relacionado naqueles fatos determinados que constam da petição inicial. Então, se aqueles fatos determinados já tivessem força suficiente para caçar o prefeito ou para evidenciar que houve ato de improbidade administrativa, não precisaria nem da comissão parlamentar, já passaria para processante, para o julgamento e para a cassação. Mas o que se tem ali são informações, tem informações bastante interessantes, entendeu? Bastante contundentes, mas que merecem, diante da quantidade de fatos determinados que foram lançados na petição inicial, vários deles precisam ser mais esmiuçados, aprofundado o estudo, para dali saber se realmente eles são fatos que realmente ocorreram e se ocorreram, se estão irregulares como são colocados na petição inicial. Para os advogados, essa questão, o devido processo legal, essas 5.000 folhas, isso é uma coisa até normal, o tempo que passa, né, a questão de exame de documentos é normal. O povo é que a gente, né, o leigo, digamos assim, ele fica um pouco aflito com essa questão. E a gente pode até colocar aqui no que tem sido visto, né, que são justamente os depoimentos, né, não tem havido uma intenção de colaborar, né? É explícito que nada se sabe, nada se viu, né? Nada se conhece. Então, essa impressão de que não está chegando ao resultado, né, pode transparecer, mas, de repente, de um depoimento se extrai alguma coisa. Talvez um depoimento de 1 hora de depoimento, 1h30, talvez uma frase em 1h30, para aquele ouvinte atento e buscando realmente informações, seja fundamental. Então, cada palavra que se diz num depoimento, ela tem sua importância. Muitas vezes essa palavra pode passar desapercebida para a população leiga, mas para a população técnica não passa desapercebida. Então, na verdade, está se buscando ali, dentro daquilo que foi colocado na petição inicial, com os fatos determinados, dentro daquilo que está sendo ouvido, dentro daquilo que está sendo colhido de documentos, de matérias, dentro de todo esse contexto, está se buscando a verificação de uma irregularidade ou não. Mas o fato, tem que ficar bem claro, é uma questão interessante também, é que o julgamento na Câmara é um julgamento político, né? Vai se julgar uma irregularidade política. Uma desaprovação também, né? Uma desaprovação também. Então, quer dizer, o que a população tem que ter a consciência de que para movimentar a Câmara Municipal
tem que haver uma mobilização. Se não houver mobilização, vai gerar uma forma de acomodação da Câmara dos Vereadores e, provavelmente, por conta da falta de mobilização popular, ainda que haja uma irregularidade administrativa, aquilo passe desapercebido, passe como se fosse um ato regular e normal e dali... Excusável. Exato. Isso aí acontece, mas não Incompetência. tem... Incompetência... E não envolve a gravidade que é necessário para dali ter uma punição do prefeito municipal. Então, quer dizer, eu entendo, e desde o início eu falo a mesma coisa, que a mobilização social, popular, ela não pode deixar de existir. Não pode. É fundamental. Então, para a população que está acompanhando e que quer um resultado o mais justo possível, tem que estar mobilizada, tem que estar acompanhando, tem que estar lá na Câmara dos Vereadores. Quando forem convocados a participar de determinadas mobilizações, tem que estar presente, porque depois apontar o dedo para o seu entorno e dizer que não se fez nada, tem que primeiro olhar para o próprio umbigo. Será que eu fiz também? Aquele negócio, depois não reclama. Exatamente, porque existem pessoas trabalhando, buscando a verdade real. Se alcançar essa verdade real, mas não se tiver uma mobilização de modo a fazer com que os prefeitos, que os vereadores, tenham esse sentimento de que é necessário tomar uma atitude porque o povo quer essa atitude, a população quer essa atitude, se não houver essa mobilização, a coisa não vai acontecer. Então, tem que ficar bem claro isso. Então, as pessoas têm que estar mobilizadas. Nós tivemos um evento ontem, né? A gente estava até conversando um pouco antes, lá em Copacabana, né? Aquela manifestação onde foram colocadas cruzes em Copacabana, né? Comissão de Defesa Popular, né? Se intitulou o movimento, e que colocaram 2.000 cruzes em Copacabana e alcançaram a mídia, grande mídia nacional, né? E trouxeram, mantiveram, né, a discussão da questão dos problemas de Teresópolis, né, na mídia, o que é muito importante. A gente teve a oportunidade de ver nos jornais, recebi algumas fotos pela internet também, e a gente vê esse tipo de mobilização é muito importante, né? Com certeza, porque a partir do momento que você chega até a grande mídia, na grande mídia, quem vai ouvir aquilo ali não vai ser simplesmente aqui os seus vizinhos. Quem vai ouvir vai ser o presidente da República, vai ser o deputado federal, vai ser o deputado estadual, vão ser os senadores. Então, quer dizer, quem vai ouvir vai ser o prefeito, vai ser toda a política que realmente decide essas questões relacionadas a esse contexto que nós estamos vivendo. Então... favorecendo o julgamento político. Exatamente. Determinadas coisas que poderiam ser resolvidas e não estão sendo, passam a ser resolvidas, né? Então, eu até parabenizo quem idealizou o movimento, eu achei bastante interessante. O Nelson Filho, eu sei que estava lá, que ele me ligou, falou que desceu à meia-noite de Teresópolis para plantar aquelas cruzes. É verdade, eu vi nas fotos. Então, quer dizer, eu parabenizo a ele e a todo aquele grupo de pessoas que esteve lá reunida em Copacabana, atingiu a grande mídia, atingiu o objetivo, né? Nós teremos aqui em Teresópolis, agora no dia 19 de maio também, na Praça Santa Teresa, né? A participação da Rádio Globo, que vai fazer ali um programa do Roberto Canásio, vão ser 4 ou 5 horas de programa só discutindo as questões relacionadas à tragédia, que diz que não vai deixar de esquecer a tragédia. A Rádio Globo já esteve presente em Friburgo, agora vai estar presente em Teresópolis. Então, vai ser uma oportunidade também a mais de entrarmos na grande mídia e discutirmos nossos problemas. Muito bem. Doutor Jefferson, como sempre temos o nosso tempo, né, escravos do tempo aqui, gostaria de agradecer a presença mais uma vez, né, e no próximo bloco nós vamos retornar com outros convidados, mas tivemos aqui a prestação de contas do doutor Jefferson. Muito obrigado, doutor Jefferson. Obrigado, Marco Aurélio, parabéns pelo programa, está ótimo. Só tenho ouvido elogios de todos os apresentadores, novos apresentadores, e você está sendo um grande destaque. Parabéns a você e obrigado a todos. Bom, estamos de volta com o programa OAB em Foco e agora apresentando nossos convidados de hoje,
né? Vamos ter aqui hoje um bate-papo com o Dr. Leandro Hermida, advogado em Teresópolis, Dr. Wilson Benedito. E temos o tema hoje, que ele decorre de uma questão que vem sendo discutida amplamente na mídia, né, que se trata do direito homoafetivo. A gente tem visto nos jornais, a partir do julgamento que teve no STF na semana passada, uma ampla divulgação da questão do direito homoafetivo. E a gente, até para os advogados, né, de Teresópolis, a gente tem que estar preparado para essa discussão, porque a gente certamente, os advogados de Teresópolis vão ter em seus escritórios questionamentos sobre o tema, enfim. E a partir daí a gente também tem uma grande mobilização de vários grupos a favor de determinadas tomadas de posição, outros contra, mas de toda maneira é um fato, né? É uma circunstância que existe hoje, né, na nossa sociedade, que está sendo discutida, e a gente aqui em Teresópolis não pode ficar de fora disso. Para isso a gente chamou advogados aqui que militam na área de direito de família, direito constitucional, administrativo, de um modo geral, né? O doutor Leandro aqui vem até estudando assim, o tema, e a partir desse julgamento do STF, a gente vai começar a discussão sobre o tema. E vamos começar, sem ser pelos mais velhos, vamos começar aqui pelo doutor Leandro. Doutor Leandro, o senhor acompanhou, o senhor não, vou te chamar de você, porque em Teresópolis a gente tem, como eu já falei, a grata satisfação de advogar em companhia de grandes amigos e de pessoas, né, ter essa convivência agradável, né? Então, até te dar as boas-vindas de estar aqui no programa com a gente, e perguntar o seguinte: você acompanhou esse voto, esse julgamento do STF? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Marcos, o convite, a oportunidade, dar as minhas boas-vindas também, agradecer a grata companhia do Dr. Wilson Benedito, né, que é um papa no direito de família de Teresópolis, né? Então a gente... Eu sou suspeito, eu não posso falar, não posso elogiar. Ter oportunidade de aprender aqui com o nosso Dr. Wilson Benedito. Acompanhei sim, Marcos. Essa discussão chegou no STF por intermédio da ação direta de inconstitucionalidade 4277, né? Já é uma demanda antiga, né? De algumas classes, né? Das classes homossexuais, vamos dizer assim, né? Que vem há muito tempo demandando a resolução dos seus problemas com relação à questão da união, né? Da união homoafetiva. A discussão que se travou é uma discussão que vem capitaneada, inclusive, pela desembargadora doutora Maria Berenice Dias, do Rio Grande do Sul, aposentada hoje, há muito tempo vem discutindo essa questão. E o entendimento do STF, a discussão que se travava era se a interpretação do artigo 1723 do Código Civil era inconstitucional em face do que dispõe o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. O artigo 1723 do Código Civil, ele diz que reconhece como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, né? Conquanto que essa união ela seja pública, duradoura, né? E com o objetivo de constituir família, né? E em face disso, esse dispositivo do Código advém até do artigo 226 da Constituição Federal, que diz que a família é base da sociedade e o Estado tem o dever de proteger a família, né? E no parágrafo 3º desse artigo, vem tratando da questão também da união do que seria, né, essa definição, né? Da união estável, né? Estável. Mas o parágrafo 3º também define como união entre homem e mulher, né?
E esse percentual minoritário da população, né, que é uma minoria, vem há muito tempo reivindicando que se regulamentasse a união homoafetiva no Brasil, né? Então, o que acontece? A gente sabe que existe um princípio, né, de que o juiz ou a justiça, de um modo geral, não pode se eximir de resolver as questões jurídicas que ali são levadas. Essa questão chegou ao STF e por intermédio dessa ADIM, né? E o entendimento do STF, o STF julgou por unanimidade, né, que deveria se reconhecer essa união deveria ser reconhecida, e no voto dos ministros, cada um teve a sua fundamentação jurídica, né? Eu acho que esse é um aspecto importante, porque apesar de unânime, não foi igual, né? Muito embora todos eles tenham sido unânimes em dizer que a união deve ser reconhecida, cada um fundamentava de maneira diferente, né? Inclusive, alguns entenderam que se tratava de união estável, embora não tivesse prevista no texto da Constituição, mas que deveria ser feita interpretação conforme, né? E o ministro relator Celso Peluso e o ministro Celso de Mello, eles já entendiam diferente, que existia uma lacuna na lei, né, que devia ser regulamentada, porque, pelo entendimento deles, entendimento ao qual eu também concordo plenamente, me filiei, eles dizem o seguinte, que não se pode entender como união estável nos termos que está colocado na Constituição e na lei, porque a Constituição e a lei eles são claros no sentido de dizer que união estável entre homem e mulher, né? Então, o que acontece? Passou-se a discutir a questão pela ponderação de princípios constitucionais, né? Ou seja, um direito a ser amparado, né? Exatamente. Aquelas pessoas a ser amparado. Exatamente. Não exatamente por aquela razão, mas merecendo um exatamente, né? A discussão foi travada muito à luz do princípio da igualdade, do princípio da legalidade, né? Porque o princípio da legalidade ele diz que o que não é proibido pelo direito, o que não é vedado pelo direito é permitido, né? Então, parte-se do princípio que não é proibido haver união entre pessoas do mesmo sexo, né? E se não é proibido, é permitido, né? Se é permitido, dessa união decorre uma série de consequências jurídicas, né? Consequências essas que o Estado democrático de direito tem que regular, a jurisdição tem que regular, o Poder Legislativo tem que regular. O Poder Legislativo até hoje não regulamentou a matéria, né? Já vista que a Constituição é de 88, nós já vamos aí a 23 anos de Constituição e até hoje não houve uma regulamentação. Nesse ponto a gente vai chegar com relação à eventual omissão do Legislativo, mas vamos passar a bola um pouquinho aqui para o doutor Wilson. Eu já ia meter a minha colher torta no assunto. Eu não acompanhei o julgamento do STF, não me manifestou maior interesse, porque a gente que atua na vara de família e lida com união estável, com separação, divórcio, essas coisas, a gente já tem uma ideia de muito tempo sobre esse assunto, que não é novo. Nós temos casos aí de reconhecimento de direitos de união homoafetiva desde 2007. O Tribunal do Rio Grande do Sul, que é o tribunal mais inovador do nosso país em matéria de direito novo, em matéria de atualização social do direito, já julgou várias vezes. Nós temos casos, inclusive no nosso estado também, e em outros estados, não são muitos, mas são bastante, em que já foi reconhecido, inclusive, o direito de adoção por casal homoafetivo. O neologismo foi criado, inclusive, pela ex-desembargadora que você citou, Maria Berenice Dias, embora os livros dela, até
sobre o assunto até a terceira edição, tinham o nome de União Homossexual. Mas ela houvera criado o neologismo União Homoafetiva desde a primeira edição. Mas ela não teve coragem de colocar o nome União Homoafetiva no livro dela, porque ela ficou com medo das pessoas acreditarem que se tratasse de outra coisa, e não desse assunto, porque a maioria tratava do assunto de união homossexual. E então um aluno de direito dirigiu para ela uma carta um dia, perguntando a ela por que ela não assumia o nome União Homoafetiva, e o professor que ouviu esse aluno dizer e se dispor a escrever para ela, incentivou a assumir que ela havia criado um neologismo e que era o que mais bem definia essa situação. E então, hoje nós temos o livro que ela trata de união homossexual com o nome de União Homoafetiva. Esse assunto vem sendo tratado e a gente tem encontrado bastante subsídio nos autores exatamente do Sul. O pessoal da nossa região, Norte e Nordeste, nem falar, ninguém fala nisso, porque me parece que lá o pessoal é mais atrasado em termos de sociologia. Tá? Não é que eles sejam atrasados, é em termos de sociologia. A sociedade evolui mais aqui no Sul. Isso já não é de hoje, né? Então, o assunto, sinceramente, não despertou muito assim vontade de assistir, de acompanhar o julgamento. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque, afinal de contas, a nossa Constituição diz que os direitos são iguais. E que não pode haver preconceito em razão de cor, sexo, idade, não é isso? Então, essas pessoas, evidentemente, têm que ter seu direito protegido sempre. O que há de bom nesse julgamento é que, em tendo sido reconhecido pelo Tribunal Maior do país, vai incentivar ao nosso legislador de prover de leis, naturalmente, não é? O direito dessa gente que já está sendo reconhecido com base na jurisprudência, com base na analogia, e não se justifica de modo algum, mesmo que seja um grupo não maior da sociedade, que não tenha os seus interesses protegidos pela lei, não é mesmo? Então, deixa eu então colocar uma questão aqui, que esse julgamento então traz o que de novidade? O que muda esse julgamento do STF? Na verdade, eu penso o seguinte, que muda, primeiro que ele traz efeito vinculante da decisão erga omnes, né? Porque até então as decisões eram proferidas caso a caso, né? Então, com esse efeito vinculante, ele obriga a todos os órgãos da administração pública a reconhecer, muito embora, como o nobre colega doutor Wilson Benedito já havia colocado, desde 2007 já vem sendo reconhecido, inclusive o Estado do Rio de Janeiro já reconhece. Mas, gente, olha, nós temos que ver uma coisa. A maioria dos órgãos governamentais já reconhece há muito tempo. Já se reconhece o direito do companheiro homoafetivo de receber o pecúlio do companheiro que morreu, receber auxílio. Mas não eram todos os estados que reconheciam. O direito previdenciário já reconhece há muito tempo. Desde 2007, como o senhor vinha falando, né? Desde antes de 2007. A Receita Federal, a partir de 2010, já passou a reconhecer também. Em 2005, a Previdência Social já aceitava a declaração de união estável de casais bissexuais e homossexuais. E nós temos julgados aí
de antes até de 2007, em que foram reconhecidas as uniões homossexuais com direitos direito de sucessão, direito real de habitação. Você falece o companheiro, o outro companheiro tem o direito de morar na habitação vitaliciamente. Isso já tinha sido reconhecido, isso já vem desde 2005. Não posso afirmar categoricamente, mas acho que até antes. Na verdade, o colega tem toda a razão. O que ocorre é que não havia uma uniformidade de decisões, né? Então, ficava difícil se decidir. Um tribunal decidia de uma forma, um juiz decidia de outra, eram decisões esparsas e que não tinham uma homogeneidade, mais ou menos, talvez uma coisa mais ou menos coerente, né? Talvez a importância, né, da corte que apreciou, né, a questão, né, a importância hierárquica, né, de trazer, né, de balizar a questão, seja o maior dessa história, né? Olha, a maior importância. Eu acho que a maior importância desse julgamento está justamente no fato de ficar demonstrado que efetivamente nós precisamos de uma legislação para a proteção dessas uniões. Porque os julgamentos todos têm sido feitos com base em analogia. Não é? É analogia, é jurisprudência, é um mais, vamos dizer assim, moderno, que julgou ali e o outro então julga também. E aqueles tribunais que são assim menos avançados, menos vanguardistas, como você está dizendo, às vezes não acompanham. Mas com esse julgamento, eu acredito que isso vai encorajar a todos aqueles que têm esse tipo de problema na mão a procurar normatizar essa situação. Porque não se justifica que, embora seja um grupo pequeno, não haja uma legislação própria, já que há para a união estável, que já foi reconhecida há tanto tempo. E nós não podemos ignorar que, embora a gente diga que é um grupo pequeno, mas é um grupo bastante significativo. Aliás, o pessoal da economia está de olho no grupo, né? Vamos só um instantinho, a gente vai para um breve intervalo e a gente vai voltar exatamente com a discussão desse tema. Se o legislativo, onde é que o legislativo deve atuar para a solução dessa questão. A gente já volta. Bom, estamos de volta com o programa OAB em Foco, hoje aqui com o Dr. Leandro Hermida, Dr. Wilson Benedito, e batendo um papo sobre a questão do direito homoafetivo, da união homoafetiva. E a gente terminou o bloco anterior, né? E o doutor Leandro queria tocar num aspecto ainda com relação ao voto do STF, ao julgamento. Vamos lá, doutor Leandro. Ficou, inclusive no voto do relator, que era o ministro Aires Brito e o ministro Celso de Mello, eles, embora reconhecessem os direitos, que todos reconheceram por unanimidade, eles votaram no seguinte sentido, de que existe uma lacuna na legislação, né? E que o STF, ele até pelo princípio de separação dos poderes, né? Ele não é legislador. Então, o que acontece? Por analogia, se entendeu, né? Porque eles entenderam o seguinte, que não se trata exatamente de união estável nos termos do que a lei mostra, né? Mas que é uma situação análoga à união estável, né? E que a partir do momento que se reconhece esses direitos, né, esse direito, vão ser suscitadas milhares de situações, né, que vai caber ao Poder Legislativo regular essas situações, né, por intermédio de lei. Ou seja, então, mais uma vez aqui, para o pessoal que está assistindo, vamos tentar traduzir, não se estaria
alterando o significado de família, a concepção de família e muito menos de união estável, na opinião desses ministros. O que se estaria é amparando determinada situação, né, existente na sociedade que merece que o judiciário reconheça em função de outros princípios até constitucionais. Perfeitamente. É bom a gente lembrar que as transformações sociais, elas demoram no tempo. E o direito é dinâmico e ele tem que acompanhar as transformações da sociedade a fim de amparar as situações novas que vão aparecendo. Em nosso país, nós sempre tivemos muita dificuldade no acompanhamento do direito na questão social no que se refere à família. Haja vista que o divórcio entre nós veio muito tempo depois dele já existir na maioria dos países do mundo. A causa disso é a religião. A religião impede esse tipo de coisa, porque a maioria das pessoas religiosas são muito tradicionalistas nos seus costumes. O costume evolui, mas às vezes a mentalidade não acompanha essa evolução. O costume acompanha o desenvolvimento social. E na maioria das vezes a mentalidade das pessoas não acompanham por causa de costumes arraigados, por causa de tradicionalismo e principalmente por causa da religião. Os nossos legisladores sempre tiveram muito medo, isso é fato corriqueiro na história do direito brasileiro, de fazer lei nova que arranhasse costumes religiosos. Qualquer lei que entrasse no âmbito de um determinado costume tradicionalista envolvendo uma religião ou outra, o legislador tinha medo. Por quê? Porque ele tinha medo de causar no eleitor, não é, uma posição contrária de não votar mais nele, uma resistência, não é? Então, essa questão, com o advento do cristianismo, a homossexualidade virou abominação. Não é? É tida como uma abominação. Mas existe a homossexualidade. É um fato social que tem que ser regulado. Ela está aí, é um fato social e o fato social tem que ser regulado. Aí vem a questão, eu vou passar aqui para o doutor Leandro. Uma das críticas que se faz a esse posicionamento é justamente da interferência do Poder Judiciário na esfera do Legislativo. Então, é a omissão do Legislativo. Como é que você analisa isso? Como eu já vinha dizendo, né, o poder judiciário ele não tem como função típica legislar. Ele pode legislar, como nós bem sabemos, atipicamente como legislador negativo, né? Até por essa razão, o voto dos ministros do STF e do próprio relator, ele diz o seguinte, que reconheceu o direito. Agora, quais as consequências desse reconhecimento, como vai se regular esse reconhecimento daqui para frente, isso o Poder Legislativo vai ter que regular, né? E pegando um gancho no que o doutor Wilson Benedito estava falando com relação à religiosidade, né? Não tenho a menor dúvida de que até hoje isso não foi decidido no Congresso Nacional por essa razão, né? Agora, vinha eu pensando, quando eu vinha para cá para o programa, quando a gente fosse falar dessa questão da religiosidade, que é uma coisa que realmente é decisiva no comportamento do nosso legislador, né? Vinha eu pensando o seguinte, ora, por que o direito dessas pessoas tem que ser regulado, por que o direito dos homossexuais tem que ser regulado, tal qual o direito dos heterossexuais?
por conta do princípio da igualdade, né? Do princípio da isonomia. Agora, veja, já que a gente está falando de religião, que Deus me perdoe de não estar cometendo uma blasfêmia, mas me passou uma coisa pela cabeça, que é o seguinte: quem pode ter sido o precursor do princípio da igualdade? Será que Jesus Cristo, quando chegou para Maria Madalena, que ela estava sendo apedrejada, quando ele disse, quem não tiver pecado, levante a primeira pedra, será que ele não quis dizer, olha, ela está errada sim, mas ninguém tem o direito de julgá-la, e o mesmo direito que você tem de errar, ela também tem? Né? Será que nesse momento ele já não estava demonstrando o que o nosso princípio da igualdade hoje, da isonomia e o princípio da proteção às minorias, né? Isso já era uma discussão. Né? Eu acho, me permita, eu acho que isso é uma questão de proteção que já vem incrustada na nossa Constituição e até no direito natural. É uma questão de proteção à dignidade humana. O ser humano é digno, não é? E a sua dignidade precisa ser preservada. Se um ser humano é diferente do outro e se comporta em sociedade com essa diferença, e essa sociedade vem aceitando essa diferença e ele se torna uma das camadas dessa sociedade, não é justo que esse ser humano não tenha a sua dignidade protegida pelas leis que os outros têm. Sim, mas uma questão que se coloca quando se fala dessa eventual ou pretensa, enfim, invasão do judiciário na esfera do legislativo é que questões com relação à regulamentação, vamos chamar da união dos homossexuais, já foram levadas, né, para o legislativo de diversas maneiras e foram recusadas, seja lá por qual motivo. E até no julgamento, confesso que não assisti, né, com atenção, mas algumas partes que a gente viu, né, até representantes da Igreja Católica, entidades religiosas, sustentando seus pontos de vista, né, colocavam exatamente isso. A partir do momento que a sociedade ela se organiza em torno de uma Constituição que estabelece determinados princípios, né, e que essa sociedade democrática elege representantes que, pelo menos em tese, refletem o que aquela sociedade pensa, né, pois foram eleitos pela maioria de votos, enfim. E quando não existe a regulamentação é justamente porque houve uma recusa dessa sociedade em tratar daquele assunto, né, essa é a corrente que se apresenta, é porque não há uma omissão, há uma rejeição, né? Aquela sociedade realmente não pensa assim. Não é isso não, doutor. O que acontece é o seguinte, o político profissional, ele teme desagradar ao eleitor que o elegeu. O juiz não teme desagradar a ninguém. Então, as questões sociais são levadas com maior urgência ao julgamento do judiciário, mesmo que não existam leis que prevejam uma regulamentação que se adeque àquela determinada questão. O juiz não teme não ser reeleito, ele não é eleito. Ele tem um cargo dele vitalício e ele vai, eu vou chegar a um ponto em que o nó não vai ser destrinçado. O juiz, ele julga de acordo com o direito, sempre de acordo com o direito. Se não existe uma norma que regulamente aquela situação que é apresentada ao juiz num determinado caso, existem os princípios de direito,
existe a analogia, uso e existe costume, os costumes, usos, tudo que leva ao juiz a decidir. O juiz decide sempre de acordo com o direito, e direito é bom senso. Então, essas coisas primeiro acontecem no judiciário por isso. E essa interpretação de que o que é decidido pelo direito é uma decisão de bom senso, acaba se arraigando na consciência popular e o legislador vai, então, premiar aquela situação com o regulamento. Inclusive, até só colocar uma observação, inclusive a jurisprudência, né, se alia ao lado desses outros princípios como fonte de direito, né? Uso e costume, lembra da faculdade? Claro, eu diria até que a jurisprudência é a maior fonte das leis. Até pelo princípio iure novit curia, o juiz não pode deixar de resolver a demanda que lhe é levada, né? Agora, veja, aí há que se dizer o seguinte também, né, que um dos princípios mais importantes que a Constituição adotou foi o princípio da igualdade, né? E qual seria a maior expressão da igualdade se não dizer, você tem a sua diferença, eu tenho a minha diferença. Mas a igualdade consiste em que as diferenças sejam respeitadas. Você tem o direito de ter a sua diferença respeitada, tal qual eu também o tenho. E a igualdade está nisso, não é, doutor? Exatamente. Bom, mas vamos lá. Muita gente deve estar se perguntando, a gente está numa discussão aqui sobre eventual omissão, se tem que regulamentar, não regulamentar, e a gente chega na prática ao seguinte questionamento. Havendo essa falta de regulamentação e esse julgamento e esse entendimento dos tribunais, a gente teria hoje, com relação às uniões homoafetivas, a gente pode dizer que direitos hoje, e aí para o público que está assistindo, que é uma parte mais prática, mais interessante, que direitos hoje a gente tem assegurados na questão das uniões homoafetivas, para esses casais homoafetivos? Doutor Leandro, doutor Wilson. Eu vou falar antes, para eu não esquecer. Eu ouso me citar. O que eu acabei de dizer aqui é o que eu vou citar. A jurisprudência chega mais depressa a todas essas questões. E nós temos hoje uma jurisprudência no nosso país que já reconhece a união homoafetiva há muito tempo, e a união homoafetiva tem praticamente todos os direitos que qualquer união tenha. Porque a partir da igualdade, da união estável com a união matrimonial, a união homoafetiva passou a ser, por analogia, equiparada à união estável. Embora difira tão somente na questão constitucional que exige para a caracterização o casal, a jurisprudência desde muito tempo já vem admitindo como análogas. Então, praticamente, tem todos os direitos. Nós temos casos no Brasil de adoção de crianças por homossexuais, temos casos de herança, temos casos, aí, como eu disse, aí, de direito real de residência, não é? De um companheiro ficar morando na casa do outro, e uma série de direitos previdenciários, de pecúlio, de receber o pecúlio pelo companheiro morto. Inclusive a própria Receita Federal do Brasil, né, a partir de 2010, ela já passou a aceitar a declaração de imposto de renda conjunta. Isso aí. Né, de casais homossexuais. Nós temos casos na jurisprudência de que o companheiro homoafetivo do falecido, concorrendo com parentes colaterais, teve reconhecido o seu direito unipessoal, abandonado o parentesco, porque era colateral, não era em linha reta, a herança ficou inteiramente para o companheiro.
como se fosse o caso de um homem casado que morresse sem filhos e a mulher tivesse que herdar. Mas como essa é a área do Dr. Wilson Benedito, eu até gostaria de trocar uma informação aqui com o colega, no seguinte sentido: como é que antes dessa promulgação, antes dessa decisão do STF, né, como é que ficaria a questão sucessória, né, numa questão dessa homoafetividade? Veja bem, havendo parentes, né, em linha direta, havendo parentes de linha direta, ascendentes de uma das partes, como é que se resolveria isso à luz do direito sucessório? No caso de ascendência em linha reta, é diferente, não é? Porque nós precisamos ver quem vem na sequência sucessória, não é isso? Eu digo linha reta ascendente, né? Mas mesmo na linha reta, se existir o companheirismo, vai existir sucessão. O companheiro vai suceder concorrendo com o ascendente ou descendente. Tal qual na união estável ocorria. Desde que ele prove que ocorreu a união, certo? Naturalmente, ele vai ter que ajuizar uma ação para que seja reconhecido que entre ele e aquele que faleceu existiu uma união estável. Bom, e isto reconhecido dará a ele o mesmo direito de esposo. Perfeito. Bom, vou propor aqui o seguinte: o tema é bastante interessante, mas eu vou propor, como a gente vai para um brevíssimo intervalo, eu vou propor que a gente retorne traduzindo do advogadez para quem está assistindo novamente essa questão de herança. Então vamos lá para um breve intervalo, a gente já volta. Bom, gente, estamos de volta aqui no quarto e último bloco do programa OAB em Foco, e estamos tendo aqui hoje a oportunidade de ter uma discussão, no bom sentido, bem acalorada aqui, de dois excelentes advogados aqui de Teresópolis, mas como esse programa, né, não é assistido só por advogado, né, eu me vejo na obrigação de traduzir esses dois. Eu tenho que traduzir esses dois, pedir que eles estavam trazendo uma questão interessante com relação à herança, no caso da união homoafetiva, e o doutor Leandro questionava sobre herdeiro direto em linha ascendente, colateral, né? O advogado, ele não sabe falar pai, mãe, avô, né? Então eu vou pedir para o doutor Leandro retomar da onde a gente parou. Pois não, peço desculpa aí aos telespectadores, né? A gente acaba ficando com um juridiquês, né? E às vezes complica um pouco o entendimento. É o uso do cachimbo, né? Exatamente, né? Então, eu fazia uma indagação ao doutor Wilson Benedito, né? Forte militante da área de família na nossa cidade, como é que ficava antes do entendimento do STJ, quando eu falava em herdeiro necessário em linha direta ascendente, né? Era no caso que, obviamente, em muitos desses casos não se tem filhos, né? Mas no caso do falecimento de um desses companheiros, existe o pai desse companheiro que ele é herdeiro necessário, né? E como é que essa situação se daria antes desse entendimento, esse reconhecimento pelo STF? Eu falei STJ, né? Me perdoe, é STF. E como fica esse entendimento a partir dessa resolução na ótica do nosso nobre colega, doutor Wilson Benedito? Nós vamos traduzir a coisa. O companheiro sobrevivente seria aquele que vivia na companhia do outro, né? Numa situação de casado, vamos supor que fosse marido e mulher, morreu o marido, sobrou a mulher. Nessa união homoafetiva, morreu um, ficou o outro. E o que morreu deixou o pai. Então o pai é herdeiro necessário do filho,
Por quê? Porque a lei enumera os casos em que as pessoas são herdeiros entre si. O meu herdeiro, primeiramente, é o meu filho, né? Se eu não tiver filhos e tiver pai vivo, é o meu pai. Se eu não tiver nem pai vivo, nem mãe, nem filho, vai para minha esposa se eu casado for. E se eu não for casado, vai para o colateral. Vai para irmão, para irmã, para tio, para sobrinho. Até o 4º grau. Então, a gente... Traduzido, são parentes, né? Então, é o seguinte, ele não deixou filho, mas deixou o pai. Ele primeiro vai ter que provar judicialmente que conviveu em união com o falecido e que dessa união restou aquele patrimônio. E ele vai concorrer com o herdeiro necessário, não como herdeiro, mas como meieiro, como se ele fosse o esposo ou a esposa do que faleceu. Porque o bem que restar como herança é do casal. Se é um casal homoafetivo ou hétero, não importa. O que importa é que ao sobrevivo cabe a metade do bem como patrimônio do casal. E a metade do que faleceu é que irá como herança para o ascendente ou descendente, quer dizer, para o pai ou para o filho que o morto deixar. E se o morto não deixar nem pai nem filho, vai para o companheiro que estaria no lugar da esposa na enumeração legal. Porque hoje a lei diz esposa ou companheiro. É isso? Então o companheiro já está lá encaixado. E esse companheiro que consta lá, tanto pode ser um companheiro do mesmo sexo como de sexo diferente. Porque a jurisprudência tem reconhecido que o direito é igual. Muito bem. Então, traduzido, vamos lá a uma outra questão, uma vez que a gente falou de herança, né, a questão prática. Com relação a alimentos, o que a gente poderia dizer em termos de direito, de reconhecimento? Existiria? O companheiro está obrigado a pagar pensão? Como é que a gente coloca isso? Agora eu estou provocando mesmo, né? Vamos lá. O Código Civil de 2002, ele diz que é devido alimentos entre parentes, né? No momento em que se reconhece essa união, se eu estiver errado, o doutor Wilson me corrija, no momento que se reconhece essa união como análoga à questão da união estável, e a união estável é reconhecida, não é, como espécie de família, né? A mim me parece que nada mais lógico, e a nossa jurisprudência assim vem entendendo, né, de que o companheiro, ainda que homoafetivo, ele tem direito, a alimentos, né? Comprovando, né? É isso mesmo. Tem direito, perfeitamente. Os alimentos se assentam primordialmente no princípio da solidariedade que deve haver entre parentes. Se os companheiros viveram em grau de familiares em união homoafetiva e estável, porque não basta ser uma união homoafetiva, ela tem que ter as características de estável, ou seja, de duradoura, pública e notória, e com caráter de constituição de família. Desde que um, separado do outro, prove que daquele ele dependia economicamente, ele pode pedir pensão. Tranquilamente. Concordo plenamente. Muito bem, muito bem. E outro tema controvertido, né, decorrente da relação homoafetiva, da união, né, de pessoas do mesmo sexo, vem sendo
a questão da adoção. Eita. A questão da adoção. Esse é talvez um dos mais polêmicos no tema seria a adoção. Vamos lá. Doutor Leandro, o que o senhor acha disso? Olha, inclusive eu e o doutor Wilson Benedito tivemos oportunidade de trocarmos alguma ideia a respeito antes do início do programa, né? E eu acho que nós nos entendemos nesse entendimento, pensamos da mesma forma. A questão da adoção, para mim, é o calcanhar de Aquiles da união homoafetiva, né? Porque entendo eu, em uma opinião muito pessoal, salvo o melhor juízo, né? Que enquanto se discute o direito de cada pessoa, o direito à integridade, à individualidade de cada cidadão, de cada ser, né? Eu acho que as pessoas têm o direito de ter a sexualidade que bem entendam, né? De ter o tipo de relação afetiva que bem entendam, porque elas estão dispondo de direito personalíssimo delas, né? Mas no momento em que se coloca a questão da adoção, né, já se começa a interferir na esfera jurídica de uma terceira pessoa, que é a criança adotada, né? Que, no mais das vezes, e muitas vezes, não teve a opção de optar, olha, eu quero viver numa família que vive esse tipo de situação, que, como já foi bem colocado aqui, se correta ou incorretamente, não vem ao caso, mas é repudiada por grande parte da sociedade, né? Então, o que acontece? No momento em que se permite essa adoção, né, esse casal ele passa a decidir a questão da esfera jurídica de outra pessoa que não só a deles, né? E nesse aspecto eu tenho algumas restrições. Eu acho que realmente é a questão, a meu ver, mais difícil de ser tratada em toda essa questão. Eu tenho a mesma opinião que o doutor. A questão é espinhosa, porque é muito difícil as pessoas admitirem que o indivíduo não seja um produto do meio. Na maioria das vezes, ele o é. Agora, tenho que dizer, da minha experiência profissional, do meu conhecimento do direito, que essa adoção já é fava contada, vamos dizer assim, como se costuma dizer. Porque já tem sido reconhecida, já existem vários casos na jurisprudência brasileira. Existe um caso até interessante, relatado pela doutora Maria Berenice Dias, em que, em Catanduva, São Paulo, um casal homossexual, um deles entrou com um pedido de habilitação para a adoção, e o juiz, conhecendo que ele vivia em união homoafetiva com o outro, exigiu que o outro viesse participar da habilitação e credenciou esse casal para a adoção. Nós temos casos de adoção, já até mencionei, aqui no estado do Rio, em Santa Catarina, em Pernambuco, de adoção de criança por casais homoafetivos. Eu acho, é minha opinião pessoal, como ele disse, que transborda da esfera de direito, tão somente do casal, o exame dessa questão. Porque uma criança vai ser inserida neste contexto sem oportunidade de opção, sem escolha. Vamos dir-se-á, mas o filho do casal hétero também não escolhe os pais. Tudo bem, o filho do casal hétero não escolhe os pais. Mas nós temos que admitir que um casal hétero e um casal homo são diferentes.
E nós temos que considerar o direito para todos. Agora, é das diferenças com a regulamentação que se igualam os direitos das pessoas. Porque eu vou regulamentar o direito de sorte a igualar essas pessoas. Então nós temos que considerar, nesse caso, não é só o direito, nós temos que considerar o outro aspecto, que o ser humano tem a sua psique. E a psique do ser humano, ela não pode ser regulamentada por leis, não é? E nem pela jurisprudência e nem por ninguém. A psique humana só obedece à lei de Deus. E nessa a gente não interfere. Com certeza. Muito bem, muito bem. Bom, a gente tem pouco tempo, né? O tema é vastíssimo, né? Eu acho que a gente teria tempo de discutir rapidamente uma outra questão que muito se coloca, né? Que é com relação à elaboração de contrato, né? Que era uma coisa muito constante, né? Na relação afetiva, a elaboração de um contrato para regulamentar essa união. O que vocês acham disso? Muda alguma coisa? É aconselhável? Garante? Na minha opinião, o contrato é fundamental, porque o contrato estabelece o reconhecimento daquela união pelos próprios conviventes e estabelece, inclusive, o regramento daquela união com referência aos vários aspectos da vida. Eles poderão abordar o aspecto patrimonial, como serão as aquisições de bens entre eles, o que um tem direito, o que o outro não tem. Eles poderão firmar publicamente ali naquela escritura pública um pacto de fidelidade, não é isso? Um pacto de convivência recíproca, de assistência mútua. Eu acho que o que está no papel, para nós do direito, está no mundo. O que não está no papel não está no mundo. É meio como o jogo do bicho, né? Vale o que está escrito. No direito, o que está escrito, está escrito. O resto tem que se apurar através de tortuosas provas, quase sempre testemunhais, né? Onde cada um puxa o fogo para a sua sardinha, né? Não há dúvida. É uma maneira de se constituir o direito que vai se buscar exercer no futuro, né? Nós podemos dizer que tem aí um campo, então, de atuação para o advogado, né? Assim, já falando corporativamente, né? Seria um campo de atuação para o advogado nessa questão, que alguns dizem até que seria o surgimento de um novo ramo do direito, né? O direito homoafetivo. Não é né? assim, não é assim. Mas então, uma atuação prática, ao menos, fazer um contrato de convivência homoafetiva é o mesmo que fazer um contrato de união estável entre um casal hétero. Aliás, eu já fiz no meu escritório um contrato, que nós demos até contorno de casamento. Eu não sei se o doutor Marco Aurélio se lembra. Lembro. E foi muito gratificante para mim aquela situação. Nós fizemos um contrato e fizemos a assinatura como se fosse uma cerimônia de casamento. Não resta dúvida, né, que esse contrato ele vai ser celebrado nos mesmos moldes, praticamente, como acaba de dizer o doutor Wilson Benedito, do contrato de união estável que já vinha sendo celebrado, né? O que ocorre é que essas pessoas que até então se sentiam à margem da lei, não é, doutor? Exatamente. Elas hoje já têm um conhecimento, porque tornou-se público, né, do direito delas que pode ser reconhecido, que elas têm como efetivar esse direito. E, obviamente, que disso aí deve decorrer alguma demanda. Eu entendo que o contrato não dispensa o reconhecimento judicial por sentença da existência da união. Mas se o casal, seja hétero, seja homoafetivo, tiver um contrato por instrumento público
E ainda que seja particular, mas o instrumento público, evidentemente, ele tem mais valor porque ele é público. Qualquer um pode ir lá e tirar uma certidão sobre aquela escritura. Agora, estando escrito, vai obter naturalmente o reconhecimento judicial muito mais rápido e com muito mais segurança o juiz vai dar a sentença, porque já existe uma prova pré-constituída de que existiu aquela união e firmada pelos próprios interessados. E da publicidade, né? Da Exato, publicidade exato. necessária a cumprir os requisitos do 1723 do Código Civil. Né? Exatamente. Bom, muito bem. A gente, na faculdade, a gente já aprende que o advogado é escravo do prazo, né? Aqui nós somos escravos do tempo. E, infelizmente, embora o tema seja bastante abrangente, a gente tem a vontade de ficar aqui bastante tempo discutindo e provavelmente vamos voltar à discussão, né? A gente tem que encerrar o programa, né? A gente não pode encerrar, a 13ª sessão não pode encerrar sem agradecer a presença do Dr. Leandro Hermida aqui no nosso programa e o Dr. Wilson Benedito, quem não sabe é meu pai, mas não está aqui por causa disso, né? Realmente atua há muito tempo e largamente na área de direito de família, né? E a 13ª sessão agradece, doutor Leandro, sua presença aqui hoje. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que quando possa contribuir com possa dar minha humilde contribuição, estarei sempre disposto a contribuir. Com certeza. Doutor Wilson, De minha obrigado. parte também eu agradeço ao convite, a oportunidade de falar sobre esse tema tão palpitante. E não estou à disposição, não, porque quem trabalha de graça é relógio. Bom, então nós vamos ficando por aqui. Vou mandar um abraço para alguns advogados aqui que tiveram com a gente aí e elogiaram, né? Acredito até que mais por amizade, por outra coisa, né? Doutor Edio, doutor Guilherme, doutora Dilza. E vamos ficando por aqui. Até logo, até breve em outro programa OAB em Foco.